Os dragões com Super Yetis clonados são uma das estratégias mais fortes para Centro de Vila 15 atualmente. Ela consegue fazer 3 estrelas com consistência em outras bases de CV15 e ainda tem força suficiente para enfrentar centros de vila superiores quando bem executada. O que torna essa estratégia tão popular é que ela não depende de heróis totalmente maximizados, nem de equipamentos em níveis muito altos. Grande parte da força vem da combinação entre os dragões e o dirigível carregando Super Yetis clonados. O ataque começa utilizando a flecha gigante da Rainha Arqueira. O principal objetivo é atingir alvos importantes antes mesmo de iniciar o ataque principal. A prioridade número 1 é a Torre de Invisibilidade, principalmente se ela estiver próxima ao centro de vila. Remover essa defesa facilita muito o trabalho do dirigível mais tarde. Depois disso, a segunda prioridade é o soprador de ar que estiver apontado para o lado onde os dragões entrarão. Como essa estratégia normalmente não utiliza feitiços de congelamento, eliminar um soprador gera muito valor e ajuda os dragões a avançarem pela base. Se a flecha gigante conseguir atingir uma defesa aérea, também será excelente, principalmente em níveis mais altos, onde ela pode até destruir a defesa sozinha. Após usar a flecha, o próximo passo é criar o funil. A Rainha Arqueira entra por um lado da vila, enquanto alguns dragões são usados no lado oposto. O objetivo é limpar as construções externas e direcionar o restante do exército para o centro da base. Quando o funil estiver pronto, os dragões principais são posicionados pelo meio, acompanhados pelo Grande Guardião. A habilidade do Guardião deve ser utilizada relativamente cedo para proteger o exército durante a entrada na base. Logo em seguida é enviado o dirigível em direção ao centro de vila. Esse é um dos momentos mais importantes do ataque. Quando o dirigível chega ao alvo, os Super Yetis são liberados e recebem os feitiços de Clone e Fúria. Muitos jogadores cometem o erro de posicionar todos os clones exatamente no mesmo lugar. O ideal é espalhá-los em linha. Dessa forma, parte dos Super Yetis fica fora do efeito do veneno do centro de vila e consegue continuar causando dano enquanto recebe o bônus da Fúria. Quando executado corretamente, esse conjunto de Super Yetis clonados costuma destruir o centro de vila e várias das defesas mais importantes da base, como águia de artilharia, monólito, torres inferno e outras estruturas centrais. Um detalhe importante é tomar cuidado com a armadilha de tornado. Antes de enviar o dirigível, tente imaginar onde ela pode estar posicionada. Normalmente ela fica perto do centro de vila, ou em locais onde os dirigíveis costumam passar. Se o dirigível for preso nela, as chances de falha aumentam bastante. Enquanto os dragões avançam, o Príncipe Servo ajuda na reta final usando a Orbe Sombria para enfraquecer defesas importantes. Já a Campeã Real entra pela lateral da base para eliminar defesas aéreas restantes e limpar a parte final do ataque. Os balões foguete também têm um papel importante. Eles servem para remover defesas externas, melhorar o direcionamento dos dragões e finalizar construções que ficaram vivas. O grande diferencial dessa estratégia é que a maior parte do seu poder vem das tropas e não dos heróis. Por isso, ela continua sendo extremamente eficiente mesmo para jogadores que ainda não possuem heróis ou equipamentos totalmente evoluídos. Uma observação importante sobre essa versão da estratégia usando a mochila foguete. No centro de Vila 15 existem apenas 2 mascotes aéreos, mas aqui estamos utilizando 3 heróis voltados para o ataque aéreo. Isso pode parecer estranho no início, porém o Dig ajuda a compensar essa limitação. Agora repare no valor que a mochila foguete gera. Ela não serve apenas para eliminar um alvo específico. Em muitos casos, consegue remover ameaças importantes e ainda enfraquecer várias construções centrais ao mesmo tempo. O resultado é que as defesas ficam muito mais vulneráveis para os dragões finalizarem depois. Um dos maiores problemas dessa estratégia costuma ser a fornalha do castelo do clã defensivo. Como o exército não utiliza veneno nem outros recursos para lidar facilmente com ela, a fornalha pode causar bastante incômodo. Por isso, a mochila foguete ganha ainda mais valor, eliminando essa ameaça e enfraquecendo boa parte do núcleo da vila. Enquanto isso, a Rainha Arqueira trabalha por uma das laterais da base e os dragões avançam pelo lado oposto. O importante é manter o Príncipe Servo o mais distante possível dos dragões principais para aproveitar ao máximo sua habilidade passiva.
Os balões foguete continuam sendo usados para criar direcionamento e empurrar as tropas para o caminho desejado. O resultado é impressionante. Estamos falando de uma base de centro de vila 17 praticamente maximizada, e ainda assim o ataque consegue dominá-la. E o mais interessante é que nem todas as tropas utilizadas estavam no nível máximo. Mesmo assim, o ataque teve força suficiente para conquistar 3 estrelas. Depois de vários testes, ficou claro que a campeã real rende mais valor atuando pelo lado externo da vila do que acompanhando o restante do exército pelo centro. Com o Dig ao seu lado, ela consegue eliminar defesas importantes e gerar muito mais pressão durante o ataque. O mais impressionante é que estamos derrotando uma base de centro de Vila 18, utilizando um ataque relativamente simples de executar. Enquanto muitos jogadores utilizam estratégias extremamente técnicas com bola de fogo, investida de campeã real ou super yetis, essa composição consegue alcançar resultados parecidos com uma execução muito mais acessível. Agora falando sobre algumas combinações de equipamentos. Testar a mochila foguete junto com feitiços de terremoto parece interessante à primeira vista, principalmente porque permite destruir torres de feitiço. Porém, na prática, isso reduz muito o potencial dos clones. Cada feitiço de clone removido significa menos alcance para os Super Yetis clonados e menos valor obtido no centro da base. Por isso, essa troca normalmente não compensa. Os 4 clones são uma das partes mais importantes de toda a estratégia. A flecha gigante também tem uma função específica e dificilmente deve ser substituída. Ela é responsável por remover sopradores de ar, torres de invisibilidade, defesas aéreas e outros alvos fundamentais antes do ataque principal começar. Sem esse suporte, os dragões encontram muito mais dificuldade para avançar. Outro detalhe importante é o Diggy. Apesar de ser um mascote excelente, ele não combina muito bem com o príncipe servo nessa estratégia. Em compensação, funciona perfeitamente com a campeã real. Quando acompanha a campeã pela lateral da base, ele ajuda a controlar defesas importantes e aumenta bastante o valor obtido por ela. No fim das contas, essa estratégia prova que um centro de vila 15 pode derrotar até mesmo bases de centro de vila 18, quando executada corretamente. A combinação entre dragões, super yetis clonados, dirigível, flecha gigante e mochila foguete gera uma pressão absurda desde o início até a limpeza final. Mas vale lembrar que, se o seu objetivo é enfrentar centros de Vila 18 com a maior consistência possível, existem estratégias ainda mais fortes. Algumas combinações utilizando bola de fogo, mochila foguete e flecha gigante conseguem remover uma parte enorme da base logo no início, tornando o restante do ataque muito mais simples. Mesmo assim, para quem procura uma estratégia poderosa, fácil de aprender e extremamente eficiente no centro de Vila 15, os dragões com Super Yetis clonados continuam sendo uma das melhores opções disponíveis atualmente.